Olá, eu sou Leonardo Cavalcante e este é o Poder 360 Entrevista. Eu estou aqui hoje com o Dr. Roberto Badaró, que é infectologista baiano e faz parte do comitê criado pelo governador da Bahia, Rui Costa, para acompanhar a evolução do coronavírus. Muito obrigado pela participação aqui no Poder 360, Dr. Roberto. Muito obrigado, Leonardo. É um prazer para mim, um dever, antes de prazer, um dever colaborar com informações e, de uma forma dinâmica, dizer o que cada estado, e especialmente falarei aqui da Bahia, e o que nós estamos sabendo. Eu participo de algumas redes internacionais, eu fui professor de várias universidades americanas, entre elas a Universidade de Cornell, Harvard e, por fim, na Universidade da Califórnia, San Diego, onde fui professor titular e mantive uma relação muito grande. E agora, nessa situação mundial da epidemia por esse coronavírus, não tem fronteiras, né? Está atingindo todo mundo, então eu participo desse comitê e a gente troca ideia, o que cada um está fazendo. E o que é que as pessoas estão fazendo, do Roberto? Como é que está se preparando? Como é que a Bahia e os estados nordestinos estão se preparando para essa pandemia? Pois é, uma dessas atitudes é a primeira coisa que você me perguntou. O governador Rui Costa, ele como presidente desse consórcio dos estados do Nordeste, ele criou com a adesão de 100% dos governadores, e cada um indicou cientistas e pessoas ligadas à área da saúde que possam orientar qual é o tipo de medida que deve ser tomada. Por exemplo, a gente sabe da importância do bloqueio sanitário, do isolamento social, mas esse isolamento social não pode ser eterno. Então, a gente precisa de análise de dados para verificar como é que está a progressão e as projeções do que vai acontecer antes do bloqueio e depois. O que é que a gente sabe hoje, doutor Roberto, em relação a esse isolamento? Ele tem funcionado? Ele tem garantido que esse achatamento da curva, que é uma expressão hoje que virou comum entre os brasileiros agora, isso tem funcionado? Quais as outras medidas que a gente pode pensar em relação a essa pandemia aqui no Brasil? Olha, na verdade, os locais onde a epidemia chegou com muita força foi São Paulo, Rio, e é óbvio a gente entender isso, porque a comunicação rápida, aérea, com outros continentes, em São Paulo é exatamente igual como Nova York, como grandes cidades, então ela paga um preço maior. Mas, na verdade, o tráfego de São Paulo e mesmo direto da Europa e da China chegou aos outros estados, e cada um tem uma propagação maior ou menor. Aqui na Bahia, nós iniciamos, e com uma projeção hoje de termos 3, 4 vezes mais casos do que o que temos, e o que aconteceu é que, ainda antes da gente estar com 30 casos, o governador fez o chamado bloqueio sanitário, ou seja, as pessoas não saem de casa, ele fechou o aeroporto, ele fechou as comunicações rodoviárias. Isso já está tendo um reflexo, nós estamos ainda na curva de ascensão, mas não no que foi projetado. A preparação está dando tempo, isso é uma coisa importante. O fato desse bloqueio sanitário, as pessoas dentro de casa, está dando tempo de você preparar o sistema caso a segunda onda venha com a necessidade de leitos de terapia intensiva, que é importante e fundamental, porque essa epidemia causada pelo Covid, a grande marca dela é a insuficiência respiratória rápida, e em menos de uma semana
o paciente precisa de ventilação mecânica, é por isso que está esse boom de procura por ventiladores mecânicos. Não é só um privilégio do Brasil, é no mundo inteiro. E nós aprendemos com a China que quando você faz isso antecipadamente, você salva mais vidas. É uma doença realmente com uma característica de uma agressividade pulmonar grande que leva, infelizmente, os pacientes mais idosos e as pessoas com mais fatores de risco a vir a falecer. Então, uma das coisas importantes é você reduzir, retardar, para dar tempo da gente preparar o sistema de saúde. E está se tendo tempo para isso, doutor Roberto? Esse sistema de saúde está preparado em relação a números de ventiladores, por exemplo? A gente já pode falar no número. Uma outra questão eu queria perguntar para o senhor também. A questão dos testes. A gente sabe que os testes são muito importantes. Nos próximos dias, nos próximos 10 dias, vamos colocar aqui um prazo, os senhores já trabalham com a quantidade de testes. A gente sabe que no Brasil está faltando muito teste. Em São Paulo, por exemplo, existem pelo menos 201 mortes, neste momento suspeitas, de pessoas que não fizeram os testes. Eu queria saber em relação a medidas práticas, em relação a ventiladores, em relação a testes, do que a gente está tratando em relação a números. Se o senhor puder me dizer, seria ótimo. Olha, pela primeira vez na área da saúde, não é a falta de recursos, não é falta de dinheiro, é falta do insumo. Quer dizer, não tem número de respiradores suficientes. Por exemplo, Nova York tinha uma projeção de 175 mil respiradores e eles não tinham a metade. Então, estão correndo, o governo americano mandou 24 jatos para ir à China para já pegar alguns respiradores dele, porque a doença está decaindo lá. A necessidade dele de usar respiradores está caindo. E aqui nós estamos começando a ter. A Bahia está abrindo 600 leitos de UTI e ainda nós estamos fôlego, porque não ocupamos o que a rede tem disponível ainda. Eu estou abrindo um antigo hospital aqui na Bahia, chama Hospital Espanhol, um hospital de 400 leitos. Nós estamos abrindo um hospital dedicado, não é um hospital que abre novos leitos para cuidar de pacientes com insuficiência respiratória pelo Covid. É um hospital só do Covid, que é para desafogar a rede e dar a oportunidade de que outras condições também tenham a atenção da saúde. Certo. Com relação ao teste, que você me chamou a atenção, na verdade é preciso a gente entender bem qual é o papel do teste. Por favor. Quando a epidemia começou, a maneira mais segura de dizer que essa epidemia era causada pelo coronavírus é você fazer o teste, que é o teste padrão ouro, que é o chamado PCR, que é a reação em cadeia, a reação preliminar em cadeia, que você faz para fazer a amplificação do material genético do vírus. O vírus é um vírus RNA, hoje você já tem as sondas específicas que faz isso, e o PCR, que a gente já usa há muito tempo para medir, inclusive mensurar a carga viral em pacientes HIV, a rede brasileira toda faz isso. Então foi fácil na rede brasileira trazer e adaptar o PCR para encontro do Covid nas secreções respiratórias dos pacientes. Só que o PCR é um teste demorado, você tem que extrair o DNA, você tem que aí depois fazer o heat shock, né? Você fazer a aumento de temperatura, diminuição da temperatura, para poder fazer a expressão e você ler isso. Isso leva no menor tempo possível, de 4 horas. Então você imagina, você tem que fazer 100 testes em 4 horas, é difícil. Então isso, o sistema foi abarrotando, você compra uma máquina, 2 máquinas, 3 máquinas de leitura, e chega a uma capacidade que você não consegue responder. O vírus está infectando mais rápido do que a gente tem capacidade de fazer o teste.
Então a rede tem que se descentralizar. Não é mais os laboratórios centrais do Estado, mas toda a rede tem que fazer. Mas outra surpresa, não tem máquina suficiente, não tem máquina de PCR, quem comprar tem que estar esperando. Vem agora uma outra alternativa, que são os chamados testes rápidos. Eu acredito nessa segunda estratégia, porque o teste confirmatório você tem que colher na secreção nasal. O paciente chega no hospital e leva. A maioria dos locais no Brasil já não consegue dar a resposta nas primeiras 24 horas, nas primeiras 48 horas e até leva, às vezes, 7 dias para fazer a confirmação. Então, nós podemos usar outra estratégia, que é o que nós estamos inovando aqui na Bahia, que é a estratégia, isso foi sugerido no Nordeste, a estratégia de usar os testes chamados sorológicos. Tem que ter muito cuidado. É o teste que mede anticorpo. Uma pessoa, quando se infecta com vírus, logo nos primeiros dias, na primeira semana, ele desenvolve uma reação do seu organismo com anticorpos chamados classe IgM. Esses anticorpos da classe IgM, a gente caracteriza que tem alguma replicação viral aguda naquele momento. Por isso que eu posso dizer, se ele tem um IgM contra o Covid, ele está infectado agora com o Covid. Claro que esses testes têm limitações, tem discussões que a gente vai entrar em detalhe aqui agora. Tem outro anticorpo que aparece, que é um anticorpo protetor. Depois da primeira semana, às vezes 4, 5 dias, cresce o anticorpo da classe IgG. Esses anticorpos neutralizantes são os anticorpos que vão nos dar a imunidade. Então, esses testes rápidos são testes que levam no máximo 30 minutos, tem testes de 10 minutos. E é um teste simples, feito com um sistema imunocromatográfico, que o médico do PSF, do Programa de Saúde da Família, ele pode ir, ele já vai em casa, né? Já vai lá para saber se a criança está, se a família tem alguém com febre, se a família tem alguém com hipertensão, com diabetes, ele pode levar o teste, entendeu, Leonardo? E com esse teste na mão, ele identificar se a pessoa tem ou já teve ou não tem. Se ele dá negativo em tudo e não tem IgG, é possível que ele não tenha, ele seja ainda suscetível. Mas se ele tem IgG, que agora já está entrando já quase no seu mês completo de fase de realmente epidemia, nós dizemos que ele já teve. Então, as medidas de isolamento desta pessoa, como o comportamento ele poderá retornar ao trabalho, por exemplo. Se eu encontro um IgM, eu posso até dizer que essa pessoa tem uma suspeita forte, e aí neste paciente eu isolo ele e faço o PCR. Entendi. E aí, tomar cuidado. Então, você faz uma triagem. Existe uma triagem, então, uma espécie de triagem a partir desse primeiro teste. A palavra correta é uma triagem. E essa triagem, você vai antecipar e identificar os locais onde o vírus está entrando. Então, isso nós discutimos muito, o Ministério está discutindo isso também. Vocês já estão implantando isso, doutor? Vocês já estão implantando esse teste rápido? Não, nós estamos na fase de avaliação de quais os testes, porque tem vários desses testes, tem muitos fabricantes. Tem alguns testes que são mais sensíveis, quer dizer, ele detecta mais positivo, outros são mais específicos, ele diz que a pessoa não está doente. E o ideal é que você tenha um teste que combine as duas coisas. O senhor imagina que em quanto tempo, mais ou menos, vocês vão implantar essa medida, então? Olha, eu acho que nos próximos 15 dias a gente já está com essa estratégia arrumada, porque o PSF está aí. É só mandar os agentes sanitários, mandar o médico às casas e encontrar a pessoa que é suscetível, que é negativo ou que está doente. Então eu acho que essa estratégia, que foi a estratégia que foi feita na Coreia, que é uma estratégia na Singapura, eles batizaram de teste isole.
Então, é uma estratégia importante. Ele vai lá, procura, a pessoa está assintomática, testou, está positivo, ele isola essa pessoa da comunidade e da família, quando possível, para poder realmente diminuir a propagação da doença. Doutor, me diga uma coisa, a gente fala muito, principalmente de uma forma geral, a cobertura da imprensa, trata muito das capitais, até porque o coronavírus ele começou inicialmente pelas pessoas de alta renda, né? As pessoas que vieram de fora, efetivamente. Mas a gente trata muito pouco do Nordeste e do interior. Do Nordeste trata-se das capitais, eu estou falando do interior, eu estou falando das cidades dos interiores, do interior dos estados. Como é que está a preocupação dos senhores em relação a essa população do interior dos estados? Essa é uma preocupação. Eu estava uma hora atrás, eu estava com o governador. O governador está muito bem orientado contra isso. Ele está usando medidas estratégicas enérgicas. Em áreas que não tem, ele está impedindo que se tenha um contato de áreas que já tem, se tem esse tráfego para não levar. Aquelas áreas que já começaram a medida de contenção, fizeram realmente o isolamento social e que o número de casos que deveria subir não está ocorrendo, ele já começa a liberar, porque você também não pode fechar para sempre, porque senão o colapso econômico é muito grande. Então, ele já está controlando. Então, a primeira coisa, as áreas que estão sem casos, essas áreas devem evitar muito comunicação e transporte para áreas que têm epidemia. Por exemplo, aqui em Salvador é onde tem a maioria dos casos, e é óbvio, é o que você disse, a doença começou nas áreas urbanas, né? Aqui, curiosamente, começou numa área urbana, mas numa cidade do interior da Bahia, que fica 100 quilômetros daqui, que é Feira de Santana. Mas Feira de Santana é o cruzamento de quase todas as cidades de Norte e Nordeste e do Sul. Quem quer ir de caminhão para o Rio de Janeiro tem que passar em Feira de Santana. Sim. Quem quer ir para qualquer cidade. Então, lá começou... É uma cidade do interior, mas ela é uma cidade do interior diferente, vamos dizer assim. Diferente. Por conta dessa movimentação. E é o segundo município mais populoso aqui da Bahia. Então, na verdade, aquelas áreas mais distantes, onde não há essa comunicação frequente com os centros urbanos, elas estão protegidas. Isso é verdade no Nordeste inteiro. Isso você vai ver que a doença ela tem uma expressão um pouquinho maior em Recife, tem uma expressão um pouquinho maior no Ceará, até porque é curioso, às vezes as viroses começam pelo Ceará. Talvez eles começam a discutir a mudança do clima, eles estão discutindo várias coisas. Ceará, inclusive, tem muito caso, né? E aí, em relação ao Nordeste, está mais à frente, né? Está mais à frente, tem um número maior de casos. Então, na verdade, o Brasil, pela sua dimensão continental, ele é totalmente assimétrico na evolução dessa epidemia. É por isso que é necessário que epidemiologistas, especialistas, façam a utilização de modelos matemáticos para fazer a projeção e qual é a intervenção que está dando certo para que a gente dê a continuidade. Então, esse comitê tem cientistas sociais, tem cientistas na área de epidemiologia, para que a gente possa não fazer uma política que, na verdade, a gente não possa retomar as atividades com segurança de que não vai voltar a espalhar. O senhor já tem alguma ideia sobre esse momento de começar a pensar em medidas em relação ao isolamento? A minha pergunta é o seguinte: o governador do Distrito Federal, por exemplo, ele está prevendo a volta às aulas só a partir de junho. Os senhores chegaram já a fazer alguma ideia disso ou não? Olha, esse comitê do Nordeste foi exatamente criado para que a gente não faça de mais nem faça de menos. Então, na verdade, a gente vai fazer as análises com
realmente utilizando inteligência artificial, utilizando modelos matemáticos complexos para dizer, não, agora a epidemia está controlada, está descendo e a gente pode voltar. A previsão nossa é que a gente precisa esperar essas 2 primeiras semanas para poder ter esses dados e, na verdade, há uma dificuldade que a gente está tendo, isso os epidemiologistas aqui na Bahia estão dizendo, de que o acesso aos dados do Ministério não tem sido fácil e pode acontecer, se acontecer realmente uma explosão da pandemia, um apagão no acesso de dados. E aí a gente ficar realmente tendo que tomar atitudes empíricas. Então, isso é o que tenta se evitar. Então, tem o receio de que o Ministério da Saúde não consiga apresentar esses dados de maneira eficiente para que os senhores construam uma política pública eficiente neste momento. Exatamente. E cada local o Brasil é um país de dimensão continental, com características diferentes. Então, cada local deverá ter uma análise específica e a conduta que deve se ter para conter essa epidemia. Me diga uma coisa, o que é que o senhor... É um pouco desse tema que a gente vem tratando, e aqui para já me despedindo do senhor, mas eu queria uma avaliação do senhor sobre esse debate hoje no Brasil, principalmente puxado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é esse debate economia versus saúde. Como é que o senhor tem acompanhado esse debate e o que é que o senhor acha dessa questão? Olha, eu vou, antes disso, falar com você sobre uma outra estratégia, rapidinho. Por favor, fique à vontade. Está sendo adotada na Bahia, que é a utilização de máscaras quando as pessoas forem para a rua. Então, o governo, embora tenha uma dificuldade enorme de se ter máscara, mas o governador, corajosamente, entendeu que não precisa ter uma barreira de 100%. Uma barreira que já evite você emitir secreções e que elas carregam os vírus. E que ela seja de uma proteção de 20%, de 30%, de 40%, de 50%, usando máscara de pano, que diga de passagem, já usando muito, que elas possam ser reutilizáveis depois de lavadas, é uma medida que passa a ser eficiente e que vai ter uma adesão. Então, a Bahia é um lugar muito interessante, porque aqui é o berço do carnaval, é da criatividade. Então, as pessoas podem construir suas máscaras e ter uma adesão, botando a máscara do seu time, botando a máscara do seu bloco do IEAE, do Olodum, e isso melhorar a adesão. As pessoas vão usar, talvez, nem sabendo que está usando muito para o que está fazendo a máscara, mas ele está ali dizendo, olha, o meu time aqui, eu estou lutando contra o Covid. Então, eu acho que isso é uma medida interessante e não ficar a gente, como eu digo sempre, a música sentado na beira da estrada, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, como disse o Raul Seixas. Né? Então, inclusive é baiano, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. E essa coisa é poder envolver a população e construir sua própria proteção. A outra pergunta que você fez... Em relação à questão da economia e saúde. É a pergunta mais complexa de todas, que, na verdade, a gente passa agora por uma crise. Eu estou lendo um livro que, para mim, eu tenho aprendido muito com esse livro, que é esse livro aqui. Não sei se você está vendo aí. Levante um pouco mais aqui, pronto. O livro do Abhijit Banerjee e da Esther Duflo, que são economistas do MIT, que ganharam o Prêmio Nobel o ano passado de Economia. E o título dele, por si só, parece que ele cai dentro dessa situação que nós estamos vivendo. Good Economics for Hard Times. Boa economias para tempos difíceis. Então, a gente aqui tem que mergulhar, eu estou mergulhando aqui, olhando, que realmente a África e vários outros locais que ele analisa, em tempos dificílimos, conseguiram sobreviver.
Então eu estou me inspirando nesse livro, e aí depois que eu tiver, eu já li, mas agora eu estou estudando, né? Ler é uma coisa, estudar é outra. Agora eu estou debruçando para entender o que realmente a gente pode transpor dessa informação desses dois prêmios Nobel para enfrentar essa situação. Eu acho que é difícil, você diz, se a gente parar indefinitivamente é um colapso, então o remédio vai ser pior do que a doença. Não tenho dúvida, a fome, o desemprego, a falta de insumos, isso se a gente parar de maneira indefinida. A gente tem que arranjar uma maneira de não deixar a epidemia avançar, mas voltar as pessoas à sua atividade, ao seu trabalho. Se possível, usando EPIs, usando instrumentos para proteger de contaminação, mas voltar ao seu trabalho. Eu, por exemplo, não tenho alternativa. Eu sou infectologista, grupo de risco, eu tenho mais de 60 anos, tenho 68 anos, mas eu vou para a frente. Tem risco? Tem, um grande risco, mas eu vou me proteger da maneira melhor possível. Para finalizar, eu vou dizer qual é o meu princípio quando eu enfrento os inimigos. Meu princípio é a fórmula do crime. Você sabe qual é a fórmula do crime? A fórmula do crime. Do crime. A fórmula do crime é desejo mais oportunidade. Se eu estou junto de uma pessoa e tenho o desejo e a oportunidade, o crime vai ocorrer. O próprio nosso presidente, o sujeito que queria enfiar uma faca nele, tinha o desejo e teve a oportunidade. Eu não controlo o desejo, eu não vou controlar o vírus, assim de disseminar, eu posso mitigar, mas eu controlo a oportunidade. Se eu não der a oportunidade, se eu me paramentar bem, se eu impedir que ele entre na minha área de esperança, ele não vai me pegar. Então a gente tem que desenvolver essa estratégia, essa conscientização, que as pessoas têm que mudar o hábito de educação. Quanta educação a gente aprendeu de higiene, rapaz? Quanta de higiene? As pessoas estão lavando mais a mão, acabou o álcool gel em tudo quanto for lugar, porque as pessoas estão dizendo, não, o vírus pode estar na superfície. Então, as pessoas estão diminuindo a oportunidade, mesmo com a progressão da disseminação, as pessoas estão reduzindo ela e tornando. Uma coisa do brasileiro é o contato social, o abraço, o aperto de mão, o cumprimento, a gente está se distanciando. Vai ter consequências, outras indiretas, em outras doenças. Por exemplo, em doenças bacterianas, vai ter consequência em diarreias, que a grande maioria são causadas por desse tipo de micro-organismo, porque a higiene vai estar acentuada. Então, a minha esperança é que a gente encontre o equilíbrio disso que você está me perguntando, que é difícil. Quanto eu devo parar e quando eu devo começar? Qual é o momento exato? Só ciência, só análises bem feitas pode dizer que eu posso voltar a trabalhar e não vou continuar aumentando a infecção. Mas ela pode dizer também, fique, porque se você volta, o desastre da infecção é maior. Então eu acho que esses modelos já disseram para nós, você viu modelos lá na China, na Coreia, em que as pessoas já estão voltando. Por quê? Porque um número maior de pessoas já foram infectadas e já estão imunes, estão voltando a produzir. Doutor Roberto, eu agradeço muito essa nossa conversa, bom trabalho para o senhor e até a próxima, viu? Nada, estou à sua disposição, Leonardo, quando essa é uma coisa dinâmica, a gente vai aprendendo e quanto mais a gente vai aprendendo, eu vou aprendendo com você e vou dando, não informações, mas traduzindo conhecimentos, que a informação, vocês são campeões. Sem vocês, as pessoas não vão entender
a dimensão dessa epidemia. Muito obrigado, doutor Roberto. Até a próxima. Abraço. Tchau.